Estou aqui mais uma vez para contar histórias de mitologia para vocês. O que vocês sabem sobre a mitologia japonesa? Hoje eu irei falar sobre um deus muito temido pelos japoneses, que inclusive vocês já devem ter visto em alguns animes. Eu sou Benjamin e sempre fui um apaixonado por história e mitologia. Antes de ir direto ao assunto, eu vou tentar explicar para vocês como surgiram os deuses da mitologia japonesa. A lenda conta que os deuses mais superiores do universo criaram dois seres divinos, o macho, Izanagi, e a fêmea, Izanami. Eles tinham um objetivo: criar seus primeiros lares. Para ajudar Izanagi e Izanami, foi dado a eles uma lança chamada Ame-no-Nuhoku. Usando essa lança, eles agitaram o mar e formaram a primeira ilha chamada Onogoroshima. Eles foram até essa ilha e lá tiveram filhos. Mas esses filhos, além de não serem considerados deuses, eram imperfeitos. Os filhos foram colocados em um barco que foi puxado pela correnteza. Pelo fato de Izanagi e Izanami terem sido repreendidos pelos deuses, eles se casaram de novo e, como fruto desse casamento, nasceram as 8 principais ilhas do Japão, chamadas de Ohoyashima. Izanagi e Izanami geraram outros deuses e divindades do mundo, conhecidos como kamis. Porém, um dia, Izanami morreu no nascimento de Kagutsuchi, a encarnação do fogo. Tomado por ódio e raiva, Izanagi matou Kagutsuchi. Sua morte deu origem a outras divindades. A mitologia japonesa conta que entre os kamis criados por Izanagi e Izanami estavam Amaterasu, deus do sol, Tsukuyomi, deus da lua, e Susanoo, deus do mar. Além deles, também foi criado Shinigami, o deus da morte e o tema do nosso vídeo de hoje. Vocês se lembram de ter escutado esse nome em algum anime? No anime Death Note, por exemplo, conta que o estudante Light Yagami um dia encontra um caderno sobrenatural chamado Death Note. Atrás do caderno há instruções sobre o seu uso, explicando que, se o nome de uma pessoa fosse escrito no caderno e o rosto dela visualizado mentalmente, a pessoa morreria de ataque cardíaco em 40 segundos. Light até desconfiou da veracidade do caderno, mas depois de fazer alguns testes, ele constata que seu poder era verdadeiro. Depois de 5 dias, Light é visitado pelo dono do Death Note, um Shinigami chamado Ryuki. Mas, afinal, o que são Shinigamis? Em muitas culturas, eles são descritos como monstros ou ajudantes, anjos caídos ou mesmo criatura das trevas. Em outras culturas, eles também são descritos como a própria morte. No budismo, por exemplo, o Shinigami é chamado de Mityumara. Ele se apresenta como a personificação da tentação. Segundo a crença, a pessoa desamparada que é possuída por essa entidade é influenciada a cometer suicídio. Mas também dizem por aí que muitas vezes o Shinigami é confundido com o ato intencional de morrer. Sabe-se pouco sobre a família desse espírito da morte. Sem sombra de dúvidas, eles compartilham a mesma mãe e pai de todos os kamis, que é Izanami e Izanagi. Porém, eles nunca são mencionados nos contos originais da criação. Por quê? Bom, daqui a pouco eu explico com detalhes para vocês. A forma dos Shinigamis não é muito conhecida. Ela varia de acordo com as ilustrações antigas. Às vezes aparece usando um capuz, assim como conhecemos a morte tradicional, mas também pode aparecer na forma de um deus, um samurai, um guardião de armaduras ou mesmo como demônios com aparências assustadoras, como no caso de Death Note. Mas o mais certo é que esses espíritos são invisíveis para as pessoas, exceto algumas raras pessoas que têm algum tipo de conexão com a morte ou que estão perto de morrer.
Além disso, mesmo quando um Shinigami é visto, eles nunca têm a mesma aparência ou forma. Isso indica que, mesmo que uma pessoa veja um Shinigami, dificilmente ela irá reconhecê-lo. A palavra Shinigami tem origem em duas outras palavras japonesas, Shi e Kami, que significam literalmente morte e Deus. Como eu citei, a mitologia japonesa diz que o mundo está cheio de kamis. O mais engraçado é que cada um tem um espírito que o governa. Mas agora eu vou contar uma história curiosa envolvendo os Shinigamis. Embora eles sejam considerados deuses como qualquer outro kami da mitologia japonesa, na verdade, eles são uma criação relativamente moderna. Quando o Japão entrou em contato com o Ocidente, surgiu a ideia de um deus da morte. A ideia do Shinigami só entrou no imaginário das pessoas entre os séculos XVIII e XIX. Isso nos faz pensar que os contos folclóricos de outras tradições, como o Grim Reaper, conhecido como a Morte, pode ter inspirado o espírito da morte da mitologia japonesa. Antes do surgimento dessa figura da morte, a mitologia japonesa não via a morte como algo ruim. Na verdade, eles enxergavam a morte como algo normal, que fazia parte do ciclo natural de existência. Na literatura clássica, a palavra Shinigami começou a aparecer sempre que algum humano era atraído para a morte. Em 1841, por exemplo, surgiu uma história com o nome Shinigami. Mas nesse caso, ele era o próprio espírito de um morto que procurava almas vivas para convencê-las a cometer suicídio. Ele usava a intenção maliciosa das pessoas para fazer isso, principalmente os indivíduos que estavam nos caminhos ruins. A forma de suicídio mais comum provocada pelos Shinigamis era o enforcamento. Outras histórias contam que os espíritos da morte trabalham em duplas e surgem pouco antes da pessoa morrer. Um antigo conto dizia que um homem que estava prestes a cometer suicídio ficava cara a cara com um Shinigami. O espírito da morte diz a esse homem que não é sua hora de morrer, pois vidas são medidas como velas que se queimam. E desde que a dele não tivesse começado a queimar, ele deveria viver. O Shinigami então conta um segredo para o homem, um fato que pode ajudá-lo a ganhar dinheiro. Ele revela ao homem palavras mágicas que afastarão os espíritos da morte. Se passando por um médico, o homem visita os leitos de morte dos pacientes e usa as palavras mágicas para banir os espíritos da morte. Porém, isso só pode ser feito se um Shinigami estiver sentado no pé da cama. Se estiver na cabeceira, significa que a vela da pessoa está queimando e ela irá morrer. Essas palavras fazem com que o homem realmente fique rico, mas, eventualmente, as coisas começam a dar errado. Em um fatídico dia, o Shinigami está sentado na cabeceira da cama de um paciente. Porém, a família do paciente oferece ao falso médico uma enorme quantidade de dinheiro para que ele salve a vida do homem. Tentando passar o Shinigami para trás, o falso médico vira a cama com a intenção de tentar enganar o espírito da morte. Ao tentar fazer isso, ele queima o resto de sua própria vela e acaba morrendo. Os Shinigamis também são muito mencionados na cultura pós-guerra. Em Miyajima, uma ilha a cerca de meia hora de Hiroshima, repleta de histórias, tradições e cercada por um mar azul, montanhas e bosques, são contadas algumas histórias envolvendo esses espíritos. Eles achavam que as pessoas que saíssem à noite deveriam tomar chá ou comer um prato de arroz antes de adormecer, pois assim eles não seriam visitados pelos Shinigamis. Já na zona de Hamamatsu, província de Shizuoka, existe uma história de que um Shinigami conduz as pessoas para as montanhas, mares e caminhos de ferro, onde outros indivíduos tenham morrido. Nesses lugares, a partir das pessoas vivas, os mortos voltam à vida e se tornam Shinibans. Assim, dizem que as pessoas vivas seriam convidadas pela morte para regressarem
em uma próxima oportunidade. Em outro contexto, na província de Okayama, visitar o túmulo de uma pessoa no nascer do sol pode resultar numa possessão de um Shinigami. Além disso, uma vez que uma pessoa tenha visitado um túmulo no pôr do sol, é necessário regressar ao local também no amanhecer. Se alguém ignorar isso, um Shinigami pode voltar e possuir esse indivíduo. Existem muitos japoneses da religião Shintoísmo que ainda acreditam na existência dos Shinigamis e dos Kamis. É claro que temos que levar em conta que a cultura japonesa é secular e que a maioria das pessoas não acredita na existência desses seres de forma literal. Mas também sabemos que os japoneses são um povo que adora seguir suas tradições e, por isso, esses espíritos fazem parte da sua cultura. Como eu citei no começo, o Shinigami está presente no anime Death Note, mas também é visto em muitos outros casos da cultura pop. Entre eles está Bleach, Naruto e Soul Eater. Em cada um desses animes ou mangás, os Shinigamis recebem funções diferentes das tradicionais. Há muitas histórias sobre os Shinigamis. No Japão, em cada região, existe uma versão dos contos envolvendo esses espíritos. É algo parecido com as lendas do folclore brasileiro, onde cada estado conta a sua versão da lenda. E você, conhecia a história dessas temidas criaturas? Por hoje é isso, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tchau, tchau.